que é legal você saber? Primeiro, essa aqui é a aula 9, tá? Da Química 3, do livro 3. E a primeira coisa que eu preciso revisar com vocês é a tabela periódica, 2 itens só. Primeiro item, que são a classificação entre metais, ametais e gases nobres. Eu acho que isso geralmente vocês já sabem, né? Que os gases nobres são o grupo 18, são todos os átomos são no grupo 18. Os ametais, que é importante entender isso para ligações químicas, tá? São esses 15 elementos que estão aqui nessa escadinha. Então a escadinha ela começa aqui com o nosso boro, tá? E alumínio. Então essa escadinha deixa o boro como sendo a metal e o alumínio sendo metal, né? Pelo amor de Deus, sabem que o alumínio é metal. Então, sabendo isso, eu só faço esse negocinho aqui para baixo, pro lado, para baixo, pro lado, até acabar a escadinha, combinado? E todo o resto aqui são os nossos metais. E isso vale tanto para essa galera aqui que são os metais, tá? De transição interna, por exemplo, transição externa, tem até uns representativos aqui, mas toda essa galera aqui, tá, os lantanídeos, actinídeos, eles são metais, que é 80% da tabela periódica. Então, essa classificação é muito importante, tá? A metal, metal e gases nobres, é o que a gente precisa. Existe um outro detalhe importante que são os elétrons que eu tenho na última camada. Eu só vou destacar aqui o hidrogênio, porque o hidrogênio ele não é um metal. Eu classifico ele como ametal. Tem gente que vai dizer que o hidrogênio nem ametal é, tá? Porque ele não tem nem família e não deixar ele nem como ametal, acho meio sacanagem, né? Mas então, vamos dizer aqui que o hidrogênio ele é um ametal, mas ele se comporta pelo menos que nem um ametal nas ligações químicas, tá? Então, olha só. Qualquer pergunta, cara, tu me dá um toquezinho porque eu não tô vendo o chat de vocês, tá? Então, tenta dar um... ou faz um barulho qualquer que daí eu vou ver o chat. Show? Combinado isso? Então, olha só. A outra parte que eu preciso é que existe um número de colunas, tá? Na tabela periódica, a gente chama de famílias e grupos, que ele vai literalmente do 1 aqui até o 18, tá? Conforme essa tabela aqui, que é a tabela da IUPAC. Tanto que eu peguei ipsis literis, tá? Eu peguei do site da IUPAC mesmo, tá? iupac.org lá, que é da International Union of Pure and Applied Chemistry. Então, essa IUPAC aqui, ela vai nos colocar, inclusive, o hidrogênio grupo 1. Então, o que são esses grupos aqui? A gente chama eles de famílias ou grupos porque eles têm propriedades semelhantes e isso é devido ao número de elétrons de valência deles, tá? Então, o que seria legal você saber? Que toda a galera que está na coluna 1, inclusive o hidrogênio, que nem é um metal alcalino, ele tem um elétron na última camada. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos têm um elétron na última camada, na camada de valência, ou ainda um elétron de valência. Tudo isso que eu falei é sinônimo, tá? O pessoal do grupo 2 tem 2 elétrons. O pessoal do grupo 13, eu dei um pulo, tá? Que geralmente a galera faz isso. O pessoal do grupo 13, eles têm 13 elétrons na camada de valência. O pessoal do grupo 14 tem 14 elétrons na camada de valência. O pessoal do grupo 15 tem 5. Vocês estão vendo, galera, que eu pintei ali o último número aí do 15, que ele corresponde à cor ali? Ai, ai. Acho que vocês viram, né? O grupo 16 tem 6 elétrons, o grupo 17 tem 7 elétrons na última camada, ou na camada de valência, e o grupo 18 tem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio, né, que ele só tem 2, porque ele só tem 2 elétrons, só tem uma camada, então ele só vai ter 2 elétrons na camada de valência. O que geralmente o pessoal não fala são os outros elementos, tá? Então, quando aparecer para vocês ali, por exemplo, os metais que estão aqui no meio, que são os de transição externa, tá? Que são esses aqui, ou esses aqui, transição interna, eles não falam, cara, mas é muito fácil fazer a configuração deles, porque eu vou pegar um exemplo aqui, tá? Quarta linha é 4s2, então cuidado, 4s2, o escândio ele é 3D. O titânio é 3D2, o vanádio é 3D3, o cromo é 3D4, mas vira 3D5. Mas toda essa galera que está aqui, eles são do subnível 3D.
O 3D não é a última camada. A última camada é o 4s. Então, toda essa galera aqui vai ter 2 elétrons na última camada. A mesma coisa vale para a quinta linha, sexta linha e sétima linha. Então, eles têm o último elétron que é dado por esses caras aqui. Tudo bem? Aí tu vai dizer, tá, tem uns buracos aqui, que são aquelas exceções, tá, gente? Eu até trouxe algumas exceções para ti aqui, tá? Pra gente, por exemplo, assim, o cromo, né? Tu lembra que ele terminava em D4? Então, ele terminava, né, em 4s2 3d4. Mas aí, como ocorria aquela exceção, ele fica 4s1 3d5. Então, ele tem um elétron na última camada. É por isso que essa galera toda aqui, ela vai ficar com um elétron na última camada, tá? E não dois. Então, dá para entender, né? É razoavelmente fácil. Em último caso, depois é para tu ver a aula de novo e quiser lembrar isso, tá aqui todas aquelas exceções que a gente já comentou. Tranquilo? Essas exceções aqui, elas não vão influenciar, por exemplo, o subnível aqui F, porque as panes que ocorrem no F, tá? São panes que pulam elétrons do penúltimo para o antepenúltimo. E aí não envolve o último nível. Então o F ele não é atingido por isso, né? Então essa é a tabela completa com todos os elétrons que tem no último nível, ou os elétrons de valência de todos os elementos da tabela periódica. Combinado? Então, eu vou chamar atenção para um grupo aqui, que é o grupo dos gases nobres. Vocês estão vendo ali quantos elétrons tem nos gases nobres? 8. E eles não precisam fazer ligações químicas para ficar estável. Existe gás nobre que até hoje em dia consegue fazer ligação química, a gente já sabe disso. Só que a maioria deles, tá, não precisa. Inclusive os que fazem ligações químicas hoje, né, eles não precisam fazer para ficar estáveis. Então eles já têm essa estabilidade eletrônica. Só que todos eles têm 8 na última camada. É daí que vai surgir uma regrinha chamada regra do octeto. Qual é a ideia que a gente tem com a regra do octeto e por que ela é falada na ligação química? Porque a gente imagina que os átomos eles se ligam no outro, ligação química, se ligam no outro, para atingir a estabilidade eletrônica. Qual que é a estabilidade eletrônica? Ué, é a estabilidade dos caras que não precisam fazer ligação química porque eles já estão estáveis. Quem são esses caras? Os gases nobres. Então, os gases nobres eles já estão estáveis, tá? Vou botar eles aqui. Ó, esse aqui é o meu gás nobre, tá? Ele tá ali com a coroa, tá de nobre, rindo, né? Porque só vale rir, né? Que é a raia atômica ionização, acho que você lembra disso. Então, o que vai acontecer com os átomos, tá? A gente vai dizer, todos os átomos, a princípio, os elementos, eles querem ter 8 elétrons na última camada. Então, eles vão fazer as ligações químicas justamente para ficar com 8 elétrons, tirando o hélio, que só tem 2, que a gente já comentou isso. Então, é isso que diz a regra do octeto. A regra do octeto vai dizer que os átomos vão se combinar para ficar com 8 elétrons cada um, como se fosse um gás nobre. Eu vou atingir a configuração eletrônica de gás nobre. Claro que vai ter átomos que eles conseguem ficar estáveis com menos elétrons do que 8. Quando isso acontecer, a gente chama isso de contração da R8. Eu vou sublinhar isso aqui para vocês, tá? Contração da R8. Assim como também existem gases que podem ficar estáveis com mais de 8 elétrons na última camada. E isso a gente chama de expansão da R8, tá? Tem átomos que vão ficar estáveis com 6 elétrons só. Contração da R8. R8 é regra do octeto, tá, cara? Não vai imaginar outra coisa. E tem átomos que ficam estáveis, que foi a questão do Enem agora, né, de meses atrás, que ficou estável com 10, 12 elétrons. Aí tu vai dizer que isso é uma expansão da R8, expansão da regra do octeto. Beleza, é isso? Então, essa é a teoria básica, tá, inicial de ligações químicas. O que seria legal você entender também, que a gente vai lá em ligações covalentes, tá, falar sobre a teoria da ligação de valência. Eu sei que isso aqui, para muita gente, assim, é um pouco complexo, tá? É a abreviação TLV.
Depois você pode procurar em vários lugares aí no Google, vídeos e tal, falando de TLV, que vai ter umas imagens legais, cara. E isso nós vamos falar mais em ligação covalente, tá? Não muito agora. Então, o que acontece com a TLV, tá? Ela já é mecânica quântica pura, tá? Ela não é mais, por exemplo, aquela mecânica clássica do Bohr, por exemplo, tá? Que o Bohr, ele falava que os elétrons estão girando numa órbita, né? E tem órbitas eletrônicas. Não, não, agora já é história de orbitais, tá? Eu tenho que saber que os elétrons estão dentro de orbitais. Eu vou pegar, inclusive, um desenho que está no seu livro, para você não copiar nada, tá? Então, isso aqui é um orbital do hidrogênio, que o hidrogênio é o orbital S, né? A gente sabe que o orbital S é uma figura assim redondinha, né? Uma bolinha. O orbital P é aquelas bexiguinhas, né? Depois, em hibridização, é legal saber isso. E esse orbital, ele tem um elétron, que está aqui. Então, esse orbital aqui também tem um elétron. Para eles poderem fazer a ligação covalente, por exemplo, tá? Eles têm que literalmente botar os dois elétrons dentro de um orbital só. Então, isso que é um orbital, eu não estou falando mais órbita, tá? Estou falando em orbital, que é uma região de maior densidade e probabilidade de encontrar o elétron. Então, esse orbital ele vai se juntar com esse orbital e vai formar um grande orbital. E esse grande orbital agora tem os dois elétrons que vai ter, na verdade, tá? Eles vão ter um elétron aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Eu vou ter um elétron aqui, tá? Com um spin e outro elétron com outro spin, tá? Que eles têm spin contrários. Combinado? E essa atração ocorre, que a gente diz é uma atração magnética, porque cada spin tem um estado quântico magnético diferente. Beleza? Tá, em ligações covalentes, depois a gente volta para isso. Então, qual é a minha intenção agora? A minha intenção é fazer um resuminho de ligações interatômicas, que são aquelas ligações que ocorrem entre átomos, tá? Eu não estou falando intermoleculares, que nem ligação de hidrogênio, forças de Van der Waals, é entre atômicas, entre átomos. Tem três ligações que seria legal você saber. Quais são as três ligações? Iônica, que é metal com a metal, posso abreviar assim? Metal com a metal. A gente pode trocar o ametal por hidrogênio, tá? Para mim o hidrogênio já é um ametal, então na minha cabeça eu já entendo isso. Eu gostaria que vocês também entendessem isso, mas tem um livro que vai dizer para vocês, ligação iônica é metal com ametal ou metal com hidrogênio. É sinônimo, tá? Para mim. Por exemplo, ó, metal com ametal. Pode aparecer um ânion mais complexo assim, tá? Que é, por exemplo, o ânion chamado de ânion nitrato, né? Esse ânion nitrato, ele é o NO3, todos eles são ametais e estão ligados com metal, que é o magnésio. Então, essa ligação é iônica, porque é metal com ametal. Se for metal com metal, o nome é metálica, né? Eu acho que essa aqui é bastante deduzível, né? O nome metal com metal, metálica, né? Só que não vai aparecer a quantidade de átomos, né? Cara, mas isso é uma questão um pouco lógica, né? Eu acho que você deve concordar comigo, porque a ligação metálica, se eu fosse escrever quantos átomos tem uma barra de alumínio ou um prego de ferro, seriam átomos que não caberiam nesse slide, né? Porque seria, por exemplo, sei lá, 600 sextilhões. Então, 6 com, sei lá, 10 na 23 aqui, né? Seria 23 zerinhos. Então, a gente não vai fazer isso. A gente vai botar o quê? A gente só vai escrever alumínio. E se eu escrevo só alumínio, está entendido que tem milhões, trilhões, quatrilhões de átomos de alumínio. Então vamos deixar só assim, é mais elegante, né? Mais chique. Então alumínio com alumínio com alumínio. Metal com metal com metal, ligação metálica. E também existe a ligação covalente, que é a metal com a metal. Lembrando que eu posso trocar o ametal pelo hidrogênio. Então, se tu falar que é ametal com hidrogênio, também é ligação covalente. Então, água com hidrogênio e oxigênio, eu sei que é ligação covalente. E também vale para hidrogênio com hidrogênio, que também é ligação covalente. Tanto foi que foi apresentado ali no início, né? Então, só um resuminho rapidinho. A ligação iônica ela tem um retículo cristalino. A ligação metálica também. Então, por isso que eu vou chamar esse retículo cristalino de retículo cristalino iônico, porque ela é da ligação iônica. E é legal saber que toda vez que falar em retículo cristalino, rede cristalina, qualquer coisa que remete um cristal a um retículo, eu vou saber que é estado sólido, tá? Porque é um negócio gigante, desse tamanho aqui, grande. E tem um detalhezinho especial que eles adoram cobrar.
é que se eu colocar esse retículo cristalino na água, ele acaba separando os íons, e se ele separa os íons, ele acaba conduzindo corrente elétrica em meio aquoso ou fundido. Em meio aquoso é colocar na água, fundido é quando eu aqueço ele, derreto, e os íons acabam se soltando, beleza? A ligação metálica também tem um retículo cristalino. Só que a diferença entre a ligação iônica e a ligação metálica é que na ligação iônica eu tenho cátions e ânions. E na ligação metálica eu tenho cátions e elétrons livres. Mas como isso aqui é um retículo cristalino, eu chamo de retículo cristalino metálico para diferenciar do iônico. Também é sólido. Detalhe importante, o metal ele conduz corrente elétrica no estado sólido. Eu acho que isso que você já sabe do própria fiação que a gente tem, né? E condutores que geralmente são em estado sólido. Quem conduz a corrente elétrica? Os elétrons. Então essa é a diferença clássica entre os dois retículos, tá? Já a ligação covalente ela não tem retículo cristalino. Até tem umas exceções que podem apresentar o retículo cristalino, tá? Que vai ser, por exemplo, carbono grafite, carbono diamante, areia, que é o SiO2, tá? Que é o óxido de silício. Aí ele pode ter sim um retículo cristalino e ele vai ser sólido, com certeza. Só que a maior parte da ligação covalente, né, vai formar moléculas. Ah, moléculas. Ai, tá bom, gente, não me segurei. Então, é só. As moléculas, a sua grande maioria, são em estado gasoso. Se elas não forem em estado gasoso, tem que ter um bom motivo para isso, tá? Você tem que dizer assim, ah, ela tem ligação de hidrogênio, então ela é líquida, ou a molécula é muito grande, então ela vai ser líquida também. Então, a grande maioria é estado gasoso. Tanto que elas são pequenininhas, tá? Elas não são desse tamanho do retículo, assim, gigante, tá? Com infinitos íons, infinitos elétrons livres. Não, elas são uns negocinhos pequenininhos, assim, ó. Tá vendo? Tanto que depois tu vai dar o nome dessas criaturinhas aqui comigo, tá? Tu vai dizer assim, ó. Ah, uma geometria trigonal, tetraédrica, linear, linear, angular, piramidal, angular. Cara, é muito massa essa matéria. Geralmente os alunos, assim, têm uns orgasmos mentais, assim, juro. E aí o que acontece? Elas não conduzem corrente elétrica, porque as moléculas elas não têm íons. E se elas não têm íons e não têm elétrons livres, não tem como conduzir a corrente elétrica. Por isso que são esses negocinhos pequenininhos gasosos sem conduzir corrente elétrica. Claro que tem exceção. Qual é a exceção? O grafite, que vocês já sabem. Lá em alotropia a gente falou um pouquinho, né? O grafite, na verdade, devido à ressonância que ele tem, que é a mesma lá que o benzeno tem, só que o grafite não tem hidrogênio, né? Então, o grafite ele conduz corrente elétrica. E mais um detalhezinho ainda, os ácidos na água também conduzem corrente elétrica, porque os ácidos na água, quando tu coloca eles na água, eles sofrem ionização, acabam se dissolvendo e conduzindo a corrente elétrica. Beleza? Esse, Professor, esse é o resumo que eu tenho para vocês. Oi! entre as ligações ali das iônicas, alguma conduz corrente elétrica tão bem quanto as metálicas? É que assim, ó, são situações diferentes, né? A iônica ela só vai conduzir corrente elétrica na água, quando estiver dissolvida na água, né? Nunca no estado sólido. Por exemplo, sal de cozinha, o NaCl, no estado sólido ele não conduz corrente elétrica. Só Ok. dissolvido. Entendeu? Sim, sim, tranquilo. Tranquilo? Tá. Por exemplo, os metais, eles não conduzem corrente elétrica em meio aquoso, porque eles não se dissolvem na água, né? E eles também não conduzem corrente elétrica em meio líquido. Tu derrete o metal, porque se tu aumenta a temperatura do metal, a condutividade elétrica dele diminui. Então, ele deixa de conduzir corrente elétrica, se tu aquecer até ele virar líquido. Então, ele só conduz corrente elétrica no estado sólido, né? Essa é a característica. Você falou assim, ó, ah, conduziu corrente elétrica no estado sólido. Cara, eu vou direto em metal, tá? Vou me jogar que nem porco em lavagem, assim, tá? Metal. Claro que poderia ser um grafite, que é uma exceção. Agora, se falar, ah, conduz corrente elétrica em meio aquoso, cara, a primeira coisa que vem na minha mente, tá? Ah, ligação iônica. Claro que poderia ser também um ácido, que é exceção, um ácido forte na água. Agora, conduziu corrente elétrica em meio em fundido, derretido,
Ah, não, daí só tem um. Daí eu sei que é só iônica mesmo. Nem tem exceção. Beleza? Vamos aprofundar em iônica comigo, então? Preparados? Então, olha só. Funciona, é bem deduzível, tá? A ligação iônica. O que é legal você saber? Que ela é formada por metal e ametal. O metal, ele perde elétrons e o ametal, ele ganha elétrons, tá? O metal, ele é eletropositivo. É um átomo grandão, a tendência é perder elétrons. O ametal, ele é negativo, é um átomo pequenininho, a tendência é receber os elétrons. E vai virar o cátion e os ânions. E você sabe que o cátion é positivo e o ânion é negativo. Se eu tenho um cátion positivo e um ânion negativo, eles acabam se atraindo. Essa atração é uma atração eletrostática entre os íons. E essa atração eletrostática, ela veio dessa transferência de elétrons, tá? Que vai formar o retículo cristalino iônico. Eu vou pôr de novo o retículo cristalino iônico aqui. Então, se aparecer alguma coisa falando em transferência de elétrons, você tem que pensar ligação iônica. Se tiver íons, você tem que pensar ligação iônica. Combinado? Então, esse retículo cristalino iônico, vou fazer questão de frisar de novo para vocês que tem cátions e ânions, mas infinitos, tá? Eu peguei apenas uma porção dele. Isso aqui é uma porção que tu consegue contar. Inclusive, se você contar, tu vai encontrar o mesmo número de sódio e cloro. Então, os cátions sódio e os ânions cloreto aqui são iguais. A proporção é de 1 para 1. Então, por isso que a fórmula vai ficar NaCl. Só pelo amor de Deus, tá? A fórmula da ligação iônica, ela nunca vai dizer quantos átomos tem na molécula, porque isso aqui não é molécula, isso é uma substância, é um composto iônico, e não diz a quantidade. Então, o que está dizendo essa fórmula? A proporção. Se eu tiver 1 milhão de cátion sódio, eu tenho 1 milhão de ânions cloreto. É isso que significa a fórmula, tá? Na ligação iônica. É a proporção entre os íons. Por exemplo, o retículo cristalino do nitrato de magnésio seria totalmente outro, totalmente diferente. Porque a proporção aqui é 2 para 1. Então, se eu tiver 2 milhões de nitratos, eu só vou ter 1 milhão de magnésio. E aí gera um retículo cristalino bem diferente, tá? Outra informação que tu já sabe, retículo cristalino sólido. Só cuida com um sinônimo que pode aparecer, que é alto ponto de fusão e ebulição. E aí você já sabe que eu te contei que ele conduz corrente elétrica em meio aquoso ou fundido, e eu vou te mostrar ele se dissolvendo na água agora. O nome disso é dissociação. Sublinha isso, tá? É redundante falar de dissociação iônica, porque toda vez que eu falar de dissociação é para ligação iônica. Então o que acontece? Aqui está o retículo cristalino, tá? Quando tu coloca ele na água. Repara que a água, para quem não sabe, a água é uma molécula polar, tu já pode anotar isso, tá? Depois a gente vai falar sobre isso também. E se ela é uma molécula polar, ela tem dois polos, que inclusive tu consegue ver no desenho, tá? Então eu posso chamar a água de dipolo, tá aqui, ó. A água, ela tem um polo positivo, que inclusive aqui está se juntando com o ânion, né? E ela tem um polo negativo, que inclusive está se juntando aqui com o cátion, tá vendo? Então, como aqui tem um ânion, né, e aqui tem um cátion interagindo com a água, eu vou chamar esses dois caras de íon. E essa interação é uma interação muito famosa chamada de íon dipolo, que é a interação que ocorre quando a água dissolve, faz a dissociação dessa ligação iônica. Eu posso te mostrar um slide que mostra isso acontecendo ao vivo, galera! Olha! Ao vivo! O sal se dissolvendo aqui, tá? O retículo cristalino sumindo. O que é isso? É por isso que ele conduz corrente elétrica em meio aquoso. Se for derretido também, só que não vai ter água interagindo. Em nome disso, dissociação iônica. Se tu quiser anotar mais nome chique assim, tá? Para os vestibulares mais complicados, solvatação. Eu vou pegar um desses caras aqui, tá? Por exemplo, ó, esse cátion aqui, ele foi solvatado, ó. Ele ficou solvatado porque ele foi várias interações íon dipolo ao redor dele. Beleza? Então, deixa eu fazer só um resuminho disso, que quando eu coloco alguma coisa na água e dissolvo essa substância, tá? Se ela for iônica, é dissociação. Se ela for covalente e gerar íons, é ionização. E se ela não sofrer alteração, não gerar os íons, eu só chamo de dissolução mesmo. Por exemplo, o sal de cozinha.
Eu sei que o sal de cozinha se dissolve na água, gera íons, então ocorreu uma dissociação. Se eu botar um ácido, que nem um ácido clorídrico na água, ele é ligação covalente, porque é a metal com hidrogênio, né? A metal com a metal. Então o que acontece? Ele gerou íons, o nome disso é ionização. Agora, se eu botar o álcool ou se eu botar o açúcar na água, ele não gera íons. Então a gente não chama de ionização. É só uma dissolução, mas ele também não vai conduzir corrente elétrica. Beleza? Então, vamos para a parte mais importante agora, que é a fórmula, tá? Para conseguir montar a fórmula e a proporção das ligações iônicas, eu preciso saber essa tabelinha, que são o número de elétrons que tem na última camada, que os metais perdem. Então, repare que geralmente os metais aqui eles vão perder 1, 2, 3, 4, né? E os ametais que estão no canto ali na sua direita, né? Eles recebem, porque eles têm 7, 6, 5 elétrons. Eu vou pegar uma tabelinha um pouquinho menor para facilitar, tá? Senão o pessoal vai ficar me xingando se eu usar essa, né? Tá aqui. Ó, bem mais fácil. Ah, obrigado, senhor. Não, imagina, gente. Ó, vamos usar esse aqui que tá mais tranquilo. Então, um detalhezinho importante, ó. Metal perde elétrons. Então, metal perde elétrons, ó. Tu já sabe disso. Cátion, positivo. Grupo 1 perdeu um elétron. O grupo 2, ele só tem 2 elétrons, então ele vai perder 2 elétrons. Pessoal do grupo 13, ele só tem 3 elétrons, então eles vão perder os 3 elétrons. Tudo bem? Repara que eu até tirei o boro daqui, né, do grupo 3, porque o boro já é um ametal, então não vai perder, não vai formar um cátion, né? Agora, os ametais, eles recebem elétrons. Tá, e recebem quantos elétrons, né? Até fechar a regra do octeto, que é 8. Então, se o pessoal do grupo 15 tem 5 na última camada, eles vão receber 3 elétrons para ficar com 8. Por isso vai ficar menos 3. O pessoal do grupo 16 tem 6 na última camada. E eles vão receber 2 elétrons para ficar com 8. E o pessoal do grupo 17 tem 7 na última camada. E vão receber 1 para ficar com 8. Sabendo isso, que o pessoal do grupo 1, 2 e 13, né? Perdem 1, 2 e 3 elétrons. Cara, toda aquela galera que tu viu antes, tá ali, tá? A maioria deles perdem 2 elétrons, 3 ou 1. Mas tem lógica, que é o número de elétrons que eles têm na última camada, né? E os ametais, que são os bem no cantinho, pequenininhos, são só aqueles 15 elementos lá, né? Eles vão receber elétrons. Então, o grupo ali 15, 16, 17. E aí, como é que eu junto eles? Já que eu não consigo fazer de cabeça um retículo cristalino, né? Cara, você vai fazer uma regrinha chamada regra da tesoura. Esse nome não é oficial, combinado? Se eu pegar, por exemplo, assim, tá? Cálcio e bromo. Então, o que acontece? O cálcio é mais 2 e o bromo é menos 1. Então, eu preciso fechar isso aqui, tá? Como tu já teve aula de inox, né, e balanceamentos infinitos, assim, que tu até começou a amar essa parte, né, balanceamento por redox. Então, o que acontece? Esse cálcio aqui, né, tu tem que igualar as cargas aqui para fechar igual a zero, né, na substância composta. Ou em outras palavras, tá? Eu só vou fazer uma pequena troca aqui, tá? Esse número 1 do bromo desce aqui e o número 2 do cálcio, ele desce aqui. Tadã! Então, o que que é isso? Isso é chamado de troca, regra da tesoura, ou ainda regra do escorrega, tá? Que tu pega esse 2 aqui, ó, e você escorrega ele para cá, gente. E esse 1 aqui, vocês escorregam para cá também, tá? Aí fica esse 2 aqui, ó, e o 1 aqui. Daí você não vai escrever o número 1, né? Ele vai ficar subentendido aqui, combinado? Tu pode chamar de regra da tesoura, se não quiser falar regra do escorrega, tá? Da regra da tesoura, você vai dizer, ah, vou pôr meus dedinhos aqui. Aí meus dedinhos aqui, tá? Fechou uma tesoura ali. Beleza? Pergunta importante. Entenderam essa regrinha? Me escreva alguma coisa. É a única regra que você tem que ter entendido, porque a maior parte das questões é isso.
faça um sinalzinho. Não sei se aqui no Meet tem como fazer isso. Botar um positivo. Tem? Sim. Tudo entendido? Tá, estão preparados então? Vamos lá. Agora é com vocês. Eu quero que vocês me escrevam ou falem, vamos ver. O primeiro, me diz aí qual é a fórmula que vai surgir se eu pegar o alumínio, que é mais 3, e o enxofre, que é menos 2. Cara, eu não vou dar resposta, alguém tem que me escrever. Vamos ver quem que é o primeiro a escrever certinho a fórmula aí. Ou tiver coragem de falar, tá valendo também. Vai! Érica! Muito bem, parabéns, é isso aí mesmo, tá? É a L2S3. Então vamos lá, por que aconteceu isso, ó? Ó, esse 3 aqui, ele vai descer para cá, tu simplesmente tira essas cargas, tá? Pelo amor de Deus, gente. E esse 2 ele desce para cá, sim? Tu tira as cargas, porque ele só quer dizer a quantidade agora, tá? Não quer dizer a carga. Ó, eu até posso fazer um cálculo para ti aqui, ó. Mais 3 vezes 2 dá mais 6. Menos 2 vezes 3 deu menos 6. Sabe o que fechou? Zero. Que a carga sempre tem que fechar. O número de elétrons perdido, né, tem que ser igual ao número de elétrons recebido. O nome desse cara, só por curiosidade, tá? É sulfeto de alumínio. Só que o sulfeto de alumínio, vocês vão aprender a dar o nome numa próxima aula, que não é agora, que vai ser só o livro 4 lá. Show? Estão preparados para a próxima? Vai! Quero ver. Vamos ver quem manda primeiro aí a fórmula do Ó, tem o cálcio, que é mais 2, e o CN, que é menos 1, que é o cianeto. O famoso ânion, que se gruda nos teus glóbulos vermelhos, lá no ferro, e te mata por asfixia. Bora, gente! Quero ver. Interação! Não, gente, tá faltando um detalhezinho, tá? Mas é mais ou menos por aí, Alessandro, Laura. Tem um detalhezinho que tá faltando. Será que alguém vai acertar essa? Isso! Boa, Laura, essa aí mesmo. Porque é KCN2 entre parênteses. Porque assim, ó, se você não colocar esse 2 aqui, tá? Entre parênteses, eu vou achar que só o nitrogênio é 2 e o carbono não. E na verdade, esse ânion todo aqui ele é menos 1. Então você tem que multiplicar esse ânion todo aqui, né? Menos 1 por 2 para ficar menos 2 e mais 2. Então esse 2 ele baixa e tem que botar esse parênteses em todo esse grupamento aqui, tá? Nome cianeto de sódio, beleza? Vamos para a próxima, então? Vai! Ó, o PO4, fosfato. E aí eu quero o fosfato de sódio, a fórmula. Oró! Valendo! Por enquanto estamos no empate entre Érica e Laura. Vamos ver quem vai sair campeão aí da primeira aula online. Para ficar gravado aí para a história. Laura, Na3PO4. Sim, tá correto, tá? Não tá errado. Só que geralmente a gente não põe o parênteses, tá? Porque como o índice é 1, né? Esse númerozinho aqui a gente chama de índice, né? Esse índice aqui é 1, então não precisa pôr o parênteses também. A gente vai entender que vai ter um parênteses com o númerozinho 1. Tudo bem? Mas é isso aí, tá? Exatamente. Gente, quem não está respondendo está entendendo pelo menos, né? Essa regra da tesoura é importante porque a fórmula da maioria dos caras é só fazendo isso, tá? Ó, vamos para a próxima? Preparados? Então vai. Eu quero a fórmula do magnésio mais 2, né? E do sulfato que é menos 2. Qual tu acha que é a fórmula? Uhum. Vamos, Igor! Cadê você?
Tô aqui assistindo. Isso, Laura, acertou. Deixa eu ver, Alessandro. Por que o segundo precisa de parênteses e o terceiro não? Porque olha só, o terceiro, Alessandro, quando a gente coloca assim, ó, um parênteses, tá? E é o número 1 que desce para cá, né? Número 1. O número 1 a gente não põe, é subentendido. Que nem aqui, né? A gente não vai escrever, por exemplo, que era menos 1. A gente não vai escrever aqui cálcio 1. Então, esse aqui não. E a gente deixa subentendido que aqui é 1 também. Então, como aqui está subentendido 1, né? A gente não deixa o parênteses, né? Porque daí parênteses 1 não tem sentido. Porque daí quer dizer que é 1 fosfato e 1 vezes 4, 4 oxigênio. Então, se eu deixar com parênteses sem parênteses é a mesma coisa. Então, para ficar mais bonitinho, né, mais clean, a gente nem põe o parênteses. Fica 1 mesmo. Você entendeu por quê? É só por causa do número 1 mesmo. Sim? Tá, que bom. Tá, e a Laura acertou o MgSO4, né? Porque a gente até pode pensar que é o 2 que vai baixar aqui o 2 aqui, né? Mas eles simplificam daí, né? Aí 2 com 2 fica 1 para 1. Aí fica sulfato de magnésio assim mesmo, tá? Último, vai lá, quero ver. Se aparecer esse cara aqui, é o nitrato férrico, o nitrato de ferro 3. Valendo! Bora! Tenta, Alessandro, quero ver. Bora, gente, respondam. Não querem mais brincar, não? Querem um café? Quem acerta essa ganha um café. Gente, vocês me abandonaram? Minha conexão caiu? Foi isso? Aí, Igor! Boa! Exatamente essa, tá? Ferro NO3, 3. Exatamente assim. Tá, por que aqui vai o parênteses? Porque esse 3 ele tem que baixar aqui e ele multiplica tudo isso aqui, tá? Então, por isso que esse 3 vai multiplicar tudo isso. A gente diz que é o ferro 3, porque existe o ferro 2 também. Feito? Então, olha só. Eu vou deixar uma tabelinha aqui para vocês fazerem depois em casa, tá? E essa tabelinha aqui, ó, tu vai preencher exatamente bem certinho as ligações entre esses íons, tá? Eu até deixei uns exemplos aqui para tu ir fazendo depois. Claro, você vai imprimir essa aqui. Aí depois tu vai olhar nos slides essa, né? E depois confere no gabarito para ver se tu acertou realmente. Beleza? Então, olha só. Todas as questões aí da aula 9, elas estão liberadas, tá? Menos a questão 13 e a questão 8, porque eles viajaram um pouquinho, tá? Eles foram para Nárnia nesse lugar. E aí envolve porcentagem iônica covalente que a gente não vai comentar agora. Então estão liberados. Deixa eu ver se tem 1 minuto para fazer exercício. Tem. Então eu vou aproveitar e fazer um exercício com vocês. Pode ser? Então, eu só vou fazer uma desconexão.